Fala galera, David Pita na área. Aqui quem fala é Juan Carlos. Rapaz, parece que a esquerda brasileira tá provando o próprio veneno, viu menino? É o feitiço voltando contra o feiticeiro, né? Olha só, depois de Felipe Neto, né? Já foi aí, sofreu um inquérito na Polícia Federal, na Polícia Civil. Na Polícia Civil. Né? Na Lei de Segurança Nacional. Agora é a vez de Ciro Gomes, menino. Pois é, um ex-governador, né? Um político já de muitos anos. Pra mim é uma bestalhada isso sim. Como é que o caba chega achando ele que tem alguma relevância? Ele devia notar a própria insignificância no estado político atual. O caba que chega nas eleições não tira nem 10% de voto. Quer falar o quê, rapaz? Esse cara desse quer ter razão de quê? Ele acha que na base da força vai ser ouvido. É, porque o pessoal da esquerda pensa assim, não, porque o Ciro é sincerão, fala a verdade. Não tô vendo nada. É um cabo que é altamente prepotente, inventa números, cálculos na hora ali, trata qualquer pessoa que esteja debatendo ele com a soberba de alguém como se ele soubesse tudo. E na realidade, se você for pesquisar a fundo sobre as falas de Ciro Gomes, você vai ver que ele é um doidinho. É um Lula 2.0, né? Aí ele aprendeu bem com o pai dele. E o pior é que assim, pelo menos o Lula tá fazendo um discurso de querer melhorar alguma coisa que ele acha que ele consegue ou que ele acha que a gente necessita, alguma coisa assim do tipo. O Ciro não, o Ciro só tá querendo esculhambar. É a maneira dele. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo do período da Copa, que uma senhora pergunta como é que vocês vão fazer Copa do Mundo sem hospital, por que vocês não vão cuidar da saúde? E o Ciro vai lá e responde, pois fique aí com a sua Copa que você não quer resolver o problema aí da sua parente não. Quer dizer, um cara super ignorante até com os eleitores. Eu não sei como é que tem gente que consegue dizer que ainda vai apoiar um cara desse, que quer votar num cara desse, né? Imagina um cara desse conseguindo ser presidente de uma nação igual o Brasil, né? Deus nos livre. Aí chega lá chamando o presidente de ladrão, rapaz. Se bem que a esquerda é isso, né? A esquerda no Brasil é isso. Chamando o cara de ladrão, chamando o cara de genocida, chamando o cara de racista, Olha, chegou a um ponto de que o nosso jornal, ele divulga uma possível conversa do assassino de uma pessoa aí que foi conhecida antigamente, dizendo que foi visitar o Bolsonaro, com gravações com voz do presidente e tudo. Passa isso em rede nacional, sabendo que é mentira, é provado que é mentira, e o que é que acontece? Nada, se trata de Globo, né? Nada. Acontece nada. Se fosse eu falando, se fosse você falando, até mesmo aqui no canal, a gente estava respondendo o processo até hoje. Mas contra uma grande emissora, não há o que fazer, né? E aí eu quero ver agora como é que o Cirão vai se defender disso aí. Chamando o Bolsonaro de ladrão. Agora prova, rapaz. Acusar é fácil, né, meu filho? Eu quero ver provar, porque ele deveria ter um mínimo de respeito para o nosso governante aí, que é nosso presidente, independente de tudo, independente das diferenças políticas dele, ele deve no mínimo respeito à figura pública do presidente, né? Mas o cabo que não tem respeito nem pelos eleitores, que são aquelas pessoas que possivelmente poderiam colocá-lo em um cargo de poder, imagina contra um opositor dele, né? Na realidade o Bolsonaro não é opositor dele, ele é opositor do Bolsonaro, né? Mas ele fica, eu acho que é querendo aparecer mesmo, ele fica atirando para todos os lados. Ele atira no ex-aliado dele durante muitos anos e muitas campanhas, o Lula aí contra o PT. Ele atira agora no atual presidente, no Bolsonaro. Ele fala mal da Marina, fala mal do Daciolo, fala mal de todos aqueles que disputam pleito com ele, né? Na realidade, o Cirão só sabe mesmo viver de falar mal, por causa, como eu falei, a relevância dele política é mínima, então ele tem que ter algum tipo de... E eu acho que é isso, é uma das ferramentas da esquerda, é você fazer bater até que o seu opositor faça algo contra e ele vai fazer que nem o e já tá fazendo, que nem o Felipe Neto, né?
dizendo, olha, ele está querendo intimidar os adversários. Primeiro, Ciro, que você não é adversário de Bolsonaro, você não tem cacife, você não tem porcentagem de eleitor para ser um oponente do Bolsonaro. Então o que ele está fazendo é se resguardando contra as suas agressões gratuitas e infundadas. É isso que ele está fazendo, ele só está se defendendo dessas agressões. Ciro Gomes e a política dele de vitimismo, né? Se ele der na mesma intensidade, uma pancada nele com a mesma intensidade, ele vai dizer que está sendo atacado. E na realidade, a gente está vendo isso com muitos governadores, por exemplo, que estão aí de maneira covarde também fazendo uma oposição sem sentido, uma oposição em cima do sofrimento alheio, em cima do nosso combate a essa pandemia. Estão tomando medidas restritivas muito sérias que não têm cabimento científico, único e exclusivamente para disseminar o caos. É o que está acontecendo aí, por exemplo, em São Paulo, né? A gente já teve aí se eu não me engano, dois supermercados grandes lá saqueados. É os indícios do que a gente já havia comentado em um outro momento, que a população vai se revoltar, e são os meios, não estou dizendo que é correto, mas são os meios que a gente já conhece de reação da população em momento de miséria, em momento de fome, né? Nesse momento agora eu não sei se ainda é isso, mas como se iniciou, eu acredito que agora sim, essa questão de saques a supermercados atrás de comida, atrás de algum produto que você possa vender para também comprar comida, vão iniciar. É o prelúdio do caos, é isso que esses governadores querem. Quando o presidente vai lá e zera impostos federais sobre o combustível, por exemplo, e aumentam o ICMS. Os governadores vão e aumentam o ICMS. Aconteceu isso em 18 estados. Foi, se eu não me engano foi 18 ou foi 12 estados. Então, estava conversando inclusive com um rapaz que era político aqui da minha cidade. Ele disse, não, porque o ICMS é um imposto que não tem nada a ver com a administração pública estadual. Eu digo, então vocês querem que o presidente com uma canetada diminua o preço do combustível, mas o Estado não ajuda em nada. Não tem nada para fazer. Sendo que quando você reduz o valor do imposto, né, isso é diretamente influenciado no valor do produto na bomba, principalmente. Então, se o presidente já zerou os impostos federais, o mínimo que poderia ser feito no Estado era não aumentar ou também fazer o mesmo, diminuir pelo menos para que a gente tenha acesso a esse combustível, pelo menos num período de pandemia, mais em conta, uma vez que no Brasil o combustível já é superfaturado, né? Então é isso, a gente tem um time de governadores que está tentando desestabilizar o governo do presidente, estão tomando medidas altamente autoritárias, e aí o que acontece? Aí o presidente vai e fala, olha, esse tipo de coisa só poderia acontecer num estado de sítio, um estado de necessidade, um estado de calamidade, um estado de guerra, e aí a mídia cai em cima. Bolsonaro é ditador, quer pôr no Brasil um estado de sítio, ele quer virar um ditador, alguma coisa assim do tipo, quando a gente não percebe que quem está fazendo essas medidas restritivas, quem está tirando a liberdade do cidadão de trabalhar, são os governadores. Então, nesse caso, já pode ser considerado regime ditador, né? A gente já está vivendo isso. Estão querendo empregar essa ideia ao presidente como se fosse uma iniciativa dele, sendo que a gente já está vivendo com isso em várias e várias cidades do Brasil. Então é isso, pessoal. Resumindo aqui, eu acredito que se um presidente está certo em começar a mostrar aos opositores que tem que falar direitinho, que não pode ter acusações sem provas, né? Acusações gratuitas, acusações que não têm um mínimo de embasamento, que tem que começar a falar direito, respeitá-lo como presidente. Eu acho que já estava na hora dele fazer isso, de abrir inquérito não só contra o Ciro, não só contra o
Felipe Neto, mas contra todo aquele que falar besteira, né? Falar besteira demais, né? Porque é o que está acontecendo. A STF está aprendendo jornalista, está aprendendo deputado. E eu acredito que num momento desse de pandemia, num momento desse onde muita gente está sofrendo, não só de fome, está sofrendo com perda de familiares. Então a gente não tem que aceitar que se utilize essa doença para fazer política, para fazer campanha presidencial. Por exemplo, o nosso ex-ladrão, nosso ex-corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva, está fazendo aí. Está achando que ele tem o poder de fazer um governo paralelo, de chamar os ex-presidentes para tentar fazer uma coalizão, para conseguir vacinas, sendo que o Brasil já está fazendo isso, o presidente já está administrando bem essa questão do combate à pandemia. É o momento da gente se juntar e é o momento da gente lutar para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Isso sim é a coisa séria a se fazer. Não sair jogando acusações gratuitas da maneira que está sendo feita para tirar e desestabilizar o governo do presidente, para trazer o caos, colocar tudo na conta dele. A esquerda está fazendo de maneira fracionada, né? Todos batendo de várias maneiras no presidente para ver se atinge aí de uma maneira forte. Acho que acredito que essa seja uma das ideias deles. O Lula está batendo de uma maneira, está tentando ensinar o presidente a governar, uma coisa que ele não fez bem feito, né? Na época em que era presidente. O Ciro vai lá e faz acusações sem fundamento. Um youtuber que devia tá fazendo o trabalho dele, não dando a opinião dele sem ter provas contra um presidente da República. Eu acho que isso são ideias deles de ir batendo ali aos pouquinhos para ver se vai enfraquecendo o governo, porque se que está a todo momento se defendendo de coisas que você não fez, você não tem tempo de tomar outras medidas, de tomar outras ações que deveriam estar sendo tomadas e voltar do tempo mais voltado para a pandemia, para poder estar ajudando a população no que realmente é importante no momento. Lembrando, pessoal, que isso são apenas nossas opiniões, certo? Não acreditem nos dados que a gente dá, vão lá e pesquisem, comparem, vejam se a gente está falando o correto ou não, tá? Se a gente estiver falando alguma coisa errada, se a gente estiver falando qualquer baboseira, fala aí nos comentários que a gente não tem problema nenhum de se redimir, se reportar. Mas com certeza essa é a nossa opinião política, essa é a nossa opinião sobre a realidade do Brasil hoje. Lembrando que, independente de termos uma ideologia, aqui nós expomos nossas opiniões, vocês podem vir também participar através dos comentários ou das redes sociais e tá fazendo parte do programa também junto com a gente. É isso aí, pessoal. Quem falou com você aqui foi David Peter. Aqui foi Juan Carlos, porque quando não é 8... é 80, menino.